Agora, falando em internet, falando assim chegar, né, em todos os lares, em todos os lugares, em todos os países, eu quero que você conte um pouquinho para a gente do seu podcast, História de Boca, que você fez com o seu esposo, né, Eduardo Muniz. Conta para a gente um pouquinho. Exatamente. Bom, a gente é mãe, né? Mãe que mora no exterior, então é uma preocupação boa manter a língua em casa, né? A cultura em casa. E eu tinha acabado de sair do meu segundo parto, eu estava no pós-parto do meu segundo filho, mas a cabeça já assim, né? Ai, o que eu posso fazer? Eu tô aqui, né? Amamentando, mas eu não posso sair, não sei o que e tal, o que eu vou fazer? E como eu tenho o Brazilian Play and Learn em Los Angeles, a gente dá aula para crianças, né? Dá aula de português como língua de herança e cultura brasileira. Então já estou imerso nesse tema, né? Nessa temática. E eu adoro podcast. Eu lavo louça ouvindo podcast. Eu tomo banho ouvindo podcast. Eu amamentava ouvindo podcast. Enfim, adoro podcast. E aí eu falei, nossa, eu gosto dessa mídia. Gosto. A gente tem home studio em casa, porque nós somos voice-over actors, então a gente tem todo o equipamento. Quero fazer um podcast. Do quê? E aí, eu lembrei que o meu filho, Miguel mais velho, ele pede história de boca para minha mãe. Toda vez que ele encontra a minha mãe, ele pede história de boca. Vovó, conta uma história de boca, que são histórias inventadas. E aí eu falei, nossa, essa questão da oralidade, né? Contar a história para criança, não tem muita opção para criança. Hoje todo mundo está na tela, todas as crianças estão na tela. Vamos tentar. E aí eu conversei com o Edu, a gente foi amadurecendo isso. E aí a gente começou contando histórias clássicas da literatura infantil em português, porque inclusive é mais fácil para as crianças que moram no exterior, como elas já sabem o plot da história, mesmo que elas não entendam 100% do vocabulário, elas já sabem do que está se tratando. Então, tem menos aversão nesse sentido. E aí a gente começou a migrar para folclore brasileiro, e aí agora a gente está no momento de ver o que é relevante no momento. Então, a gente falou sobre Covid, a gente falou sobre racismo, a próxima história é o Robin Hood. Então, a gente vai falar sobre distribuição de renda. Não, muito bom, muito bom. E os episódios, eles saem toda semana? Como que... A cada 15 dias. Cada 15 dias ele está no Spotify. Ele está em todas as plataformas de podcast. Pode ser Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts. Tem uma gama aí de plataformas. Não, gente, é interessantíssimo. E a gente está em 41 países agora, e as crianças mandam um recado, então a coisa mais fofa, no final tem os recadinhos das crianças, da República Tcheca, Dinamarca, Alemanha, Itália. Na época da pandemia, quando começou, a gente recebeu um monte de recado da Itália, então é super legal. Gente. Não, muito legal, porque assim, tem um monte de brasileirinhos e brasileirinhas aí no mundo todo, né? Eu acho muito legal essa iniciativa que você tem, além do Brazilian Play and Learn. Eu acho que essa foi assim, acho que foi o máximo. Assim, eu gostei muito, achei muito legal, assim, é bem interessante, acho bem, nossa, continue fazendo. Eu quero saber do seu filho, hein? Eu quero ver eu quero o recadinho do seu filho depois. Eu vou pedir para ele gravar uma também. Ele tem 9, assim, e eu entendo que é bem... a gente que cria, né, a criança aqui, somos brasileiros, e criando aqui nessa cultura americana, é um pouco complicado às vezes manter. Eu ainda tenho a sorte que meu esposo é brasileiro também. Exatamente. Agora eu tenho amigas que são casadas com americanos e fica bem dividido, mas a gente tenta ao máximo mostrar, né, tudo o que tem do Brasil, do folclore, da língua. Ele fala português, porque foi uma coisa que combinamos aqui, tem que falar português, tem que falar com os avós, e ele tem, meu esposo tem avós, tem as avós do meu esposo, então meu filho tem bisavó, tem que falar, porque elas não falam inglês, gente. É o mesmo caso em casa. E o que eu acho legal é que o que você falou é muito importante, Jana, eu queria ressaltar, é combinado, porque às vezes a pessoa acha que vai ser natural a criança falar português, ou que é natural ela aprender a ler e a escrever, e é o que você falou, é um combinado, porque é uma língua, a gente chama de língua minoritária, ela vai sofrer pressão de todos os lados, então se não tem esse combinado muito forte dentro de casa, vai esquecer, ou vai ficar assim, capenga, vai entender um pouco, e aí se continuar na adolescência e na vida adulta no exterior e não
assim, caminhar por esse processo de alfabetização, né? De estudo, de leitura, realmente é uma coisa que vai embora. Não, vai embora mesmo. Eu acho que a gente tem que tentar manter o máximo, principalmente ele para eles saberem as nossas raízes, porque a gente não nasceu aqui, eu não nasci aqui. Então, assim, ele tem que saber de onde a gente veio, o que tinha ali, né? Que não Tem que era só saber de café e pão de Perdizes, não queijo. é? Tem que Tem que saber de saber de perdizes. Perdizes, tem que saber de Pompeia, né? A Vila Madalena. Exatamente, exatamente. Parque Antártica, que agora não é mais. Aí, eu como corintiana, acho que tem que Eu também saber, sou mas... corintiana, eu também Aê! sou. Não, aqui Muito somos bom. corintianos, Aqui mas meu pai é também. palmeirense, meu irmão é palmeirense, mas eu morava ali do Olha! lado, né, gente? Não tem, Então você sabe bem. sei bem. Nossa senhora, nem me fale. Não, Muito muito bom. bom. Agora, a gente mora aqui fora, né? Estamos aqui. Eu tô aqui há quase 20 anos, você tá menos. Assim, como foi essa transição? Assim, por que vocês decidiram vir para cá? Por que decidiu vir morar aqui nos Estados Unidos? Eu sei que vocês tiveram uma passagem por Nova York. Por que vir para a terra das oportunidades? Bom, a gente ia anualmente para Nova York.